Atos capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 11, diz assim: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar. Pai bendito e Deus amado, exaltado seja o teu nome. Nós agradecemos, ó Deus Santo, a bondade do Senhor, a imensa graça que nos transformou em Cristo Jesus, em filhos do Senhor. Graça esta, Deus, que nos permite, no dia do Senhor, nos ajuntar como povo de Deus, povo que foi comprado e remido pelo teu sangue, a fim de prestar o culto que é devido ao teu nome. Que privilégio temos, Pai. Como é bom poder ouvir a tua voz, que ecoa por meio da tua palavra, que será pregada agora. Abre os nossos ouvidos, que estejamos bem atentos à instrução da tua palavra para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto anterior ao capítulo 18 aqui de Atos dos Apóstolos nos mostra que Paulo teve uma oportunidade excelente a fim de proclamar o evangelho em Atenas. Paulo havia chegado em Atenas, ele estava esperando os seus companheiros virem, porque ele tinha pedido para eles se encaminharem até onde ele estava. E quando Paulo estava ali, ele notou a idolatria da cidade. É isso que o texto diz a partir lá do verso 16 do capítulo 17. E por ver a idolatria da cidade e entender que Deus não estava recebendo a glória devida ao seu nome, Paulo então proclama a verdade de forma consistente, e ele faz isso olhando para toda a revelação do Antigo Testamento, para tudo aquilo que Deus já tinha dito aos judeus no Antigo Testamento. A pregação de Paulo foi consistente. Entretanto, ele viu resultados bastante distintos da sua pregação. Nós vimos pessoas aqui zombando do apóstolo Paulo, afinal de contas, ele falava a respeito da ressurreição para um público de gregos, que por mais que entendesse que a alma era imortal, não conseguia conceber a ideia de um corpo que iria ressurgir. Então eles zombam da pregação do apóstolo Paulo. Outros se interessaram, mas disseram: sobre isso, Paulo, nós queremos te ouvir numa outra oportunidade. Mas a despeito disso tudo, houve aqueles que se interessaram e creram de imediato no Evangelho. O que você percebe aqui então é que a igreja está avançando, porque Paulo está aqui quase no fim da sua segunda viagem missionária. Ele está partindo para o final dessa segunda viagem, cumprindo a ordenança do Senhor Jesus. Paulo havia sido destacado exatamente para esse trabalho de proclamação da Boa Nova entre os gentios.
E nós precisamos entender que nós, da mesma forma, fomos comissionados pelo Senhor para ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Jesus, no início de Atos, que o Espírito Santo desceria sobre os discípulos, e eles seriam então testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra, é uma realidade para nós. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós também recebemos o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de adoção. Nós somos feitos testemunhas do Senhor Jesus. E ainda que você não se lance para fazer missões em outros lugares ou em outras cidades mesmo do nosso país, onde quer que você esteja, você é um representante de Cristo. Você é um embaixador do reino de Deus e você é uma testemunha fiel, ou precisa ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. O imperativo lá de Jesus, na grande comissão, é: indo, fazei discípulos de todas as nações. Por onde quer que os crentes estejam, eles precisam testemunhar do seu Senhor e fazer discípulos, conclamar os homens a crer no Evangelho. Então, onde você está, você também é um missionário. E aquilo que está acontecendo aqui serve então de base para o nosso trabalho, porque diante dessa responsabilidade, do entendimento de que nós somos chamados a fim de ser testemunhas, nós temos aqui no texto lições importantes. Veja, de Atenas, Paulo partiu para Corinto, e o texto relata como ele se portou ali naquela cidade. Você tem aqui lições preciosas, verdades preciosas, tanto para aqueles que vão para o campo missionário, quanto para aqueles que estão aqui e que precisam ser missionários onde quer que estejam, no seu condomínio, na sua escola, no seu ambiente de trabalho, onde quer que o Senhor tem colocado você, você precisa ser testemunha. O que você tem aqui então nestes versículos? Você tem um modelo para missões. Um modelo. Como é que você percebe esse modelo? O que você tem aqui? Primeira coisa que você precisa fazer no seu trabalho de missionário ou de testemunha de Cristo é unir-se àqueles que professam a mesma fé que você professa. Veja aí os versículos 1 ao versículo de número 3. Veja o texto. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Lucas começa a relatar a estada de Paulo ali em Corinto de forma bastante interessante. Como sempre, Paulo vai se dirigir à sinagoga daquela cidade, da cidade de Corinto. O que era a cidade de Corinto? Corinto tinha aproximadamente 200 mil habitantes e era um centro comercial bastante importante naquela época. A cidade vivia afundada na idolatria. A idolatria era algo bastante grande ali, da mesma forma que você vê em Atenas, e os seus moradores adoravam a Afrodite, deusa do amor. E por conta da adoração a Afrodite, o que você tinha decorrendo daquela crença era uma cidade imoral, com bastante prostituta, e eram prostitutas cultuais. Elas faziam os seus cultos se oferecendo em prostituição como uma forma de adoração à deusa Afrodite. Esse é o contexto da cidade de Corinto. E como eu disse, o itinerário de Paulo vai ser o mesmo. Paulo chega, vai à sinagoga. Veja aí o verso 4. Todos os sábados discorria na sinagoga. Paulo vai até onde estão os judeus, e ali na sinagoga é que ele então vai conhecer Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, um casal de judeus que vai agora hospedar o apóstolo Paulo. Como que isso acontece? O texto vai dizer que eles tinham algumas coisas em comum. O
que unia Paulo, Áquila e Priscila? Veja, a primeira questão que unia estes três eram que ambos eram judeus. Ele encontra estes homens, ou este homem e essa mulher, numa sinagoga. Paulo vai até a sinagoga a fim de expor a palavra. Ali estão Áquila e Priscila. Uma segunda questão que os unia: eles tinham a mesma profissão. Diz o texto aqui que eles faziam tendas. E durante um bom tempo aqui em Corinto, Paulo usou esse ofício de fazer tendas para o seu próprio sustento. Veja, abra lá a sua Bíblia na segunda epístola aos Coríntios. E é bom você olhar as epístolas à luz daquilo que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos, e então você consegue compreender algumas coisas que Paulo está falando aqui na segunda epístola. Capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 7. Diz assim: contexto aqui da segunda epístola. Paulo está sendo questionado de ser um apóstolo qualquer. Ele não tinha muita autoridade como apóstolo, porque os falsos apóstolos o acusavam disso. Paulo então começa a sua defesa, e em certo ponto ele diz o seguinte, veja no verso 7: cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Veja que Paulo está lembrando aos coríntios. É isso que você tem lá em Atos. Paulo chega, ele passa um bom tempo fazendo tendas. Ele ia à sinagoga semanalmente. Ele está lembrando isso aos coríntios. Veja mais: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Você vê então lá no relato da carta aos Coríntios, da segunda carta, Paulo relembrando o início da sua estada na igreja de Corinto. Então volte lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Paulo, Áquila e Priscila, judeus, estão na sinagoga, faziam tendas, a profissão deles era essa, mas havia ainda algo que os unia ainda mais do que isso. Mais do que ser judeu e mais do que fazer tendas, de que ter a mesma profissão. O que ligava mais estes irmãos era o fato de eles serem judeus que creram no Messias. Judeus que entenderam que Jesus Cristo era o Messias que o Antigo Testamento profetizava que viria, aquele que viria para redimir a Israel. Enquanto muitos judeus rejeitaram o Messias, estes judeus estão crendo. Áquila, Priscila e Paulo. E talvez você diga: mas pastor, o texto não está mencionando isso. É verdade, o texto não diz isso diretamente, mas veja que o versículo 2 relata algo importante. Diz que quando ele chegou em Corinto, veja o verso 2, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele. O que Lucas está querendo enfatizar aqui com este versículo? Cláudio, o imperador, decretou que estes judeus precisavam deixar Roma. Qual é a razão disso? Por que eles precisaram deixar Roma? A história nos ajuda. Há um historiador chamado Suetônio, e esse historiador relata que Cláudio expulsou os judeus, ele relata dessa forma nos seus escritos, por causa de um judeu chamado Crestus, e a grafia é bastante diferente, Crestus. E isso nos mostra o que estava de fato acontecendo. Quando você olha para Atos, você vê que é exatamente isso que está acontecendo.
Os judeus que recebem a Cristo e que creem em Cristo, eles começam a ser mal vistos pelos outros judeus. Começa a haver muita confusão. Lembre-se que uma das acusações contra Paulo é que ele falava contra o templo e contra a lei, ensinando ser Jesus um outro rei. Por conta da crença em Jesus Cristo, havia bastante confusão entre os próprios judeus. E a confusão era tamanha que houve um decreto que mandou que estes homens fossem embora. É por isso então que Lucas faz menção a esse decreto. Áquila e Priscila, portanto, provavelmente creram lá e agora estavam, por causa do decreto, em Corinto. É ali então que Paulo os encontra. A referência parece indicar que Lucas está apontando exatamente para o fato de eles também serem cristãos. Mas há ainda uma outra questão que pode parecer confirmar isso. Vai lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 16. E lá no finalzinho da carta, da segunda carta, Paulo está se despedindo e ele vai dizer o seguinte: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que consagraram ao serviço dos santos. Por que isso aqui é importante? Porque Paulo vai mencionar a casa de Estéfanas como os primeiros frutos da pregação em Corinto, na Acaia. Logo, quando ele encontra Áquila e Priscila, estes dois já são cristãos. É por isso então que ele se une a estes irmãos. Ele chega ao Corinto, vai à sinagoga, mas ele não se ajunta aos judeus que não creram em Cristo. Ele se ajunta a estes irmãos que tinham a mesma fé, que professavam o mesmo Cristo. E isso para apoio e fortalecimento. Então, no trabalho missionário, é preciso unir-se àqueles que professam a mesma fé. E como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida? Aqueles que são de Cristo, aqueles que creram em Cristo, eles precisam se identificar uns com os outros. Dia desses eu estava comentando a respeito disso. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo no cristianismo, desde que eu me converti, é como cristãos estão prontos a receber irmãos que eles ainda não viram, não conhecem, nem sabem quem é, e coloca dentro de casa e dá comida. E não acontece essas coisas? Aconteceu com vários de nós e aconteceu comigo muitas vezes quando eu fui pregar em algum outro lugar. A pessoa não tem ideia de quem eu sou, sabe que vem um pastor lá do Espírito Santo, abre a sua casa, eu me assento ali e daqui a pouco a gente está conversando como se tivesse 20 anos que se conhecia. O cristianismo faz isso. Nós somos uma mesma família. É por isso que onde estão cristãos, o comum deveria ser que eles se ajuntem. Paulo chega a Corinto, ele vai à sinagoga para proclamar e ele vê que ali há um casal que já crê em Cristo, ele se ajunta àquele casal. Agora, é claro que em nossos dias, com tanta diversidade doutrinária que não havia naquele tempo, certo? Nós precisamos ter alguns cuidados. Há muita gente ensinando heresia, então não basta dizer que é de Cristo, aqui bastava. No primeiro século, você vai ver que a proclamação ou a profissão de fé é simplesmente Jesus Cristo é o Senhor, batiza. Pode batizar, esse é crente. Porque para professar a fé em Cristo nesse tempo, era bastante difícil. A perseguição logo viria, perseguição por parte dos judeus, perseguição por parte do próprio império. Então não era qualquer um que ia sair dizendo que era crente, que cria em Jesus Cristo. Com a entrada das heresias na igreja, você vê que os credos e as confissões, eles vão começando a ser formados. O primeiro dos credos que nós temos, ele começa a ser estabelecido aqui no primeiro e segundo séculos, aquilo que nós temos como o credo dos apóstolos. E muitos não entendem e não sabem por que existe o credo dos apóstolos. É porque com a diversidade e com as heresias, o pensamento a respeito de Cristo começou a ficar tão complicado que não bastava dizer Jesus Cristo é o Senhor. É por isso que você vê, por exemplo, no credo, uma afirmação bem resumida a respeito da pessoa do Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ponto final. O que mais? É só isso.
Quando você vê a terceira pessoa da Trindade, creio no Espírito Santo, ponto final. Mas quando você vai para a segunda pessoa da Trindade, você tem uma declaração de fé mais robusta, mais explicada. Sabe por que isso? Porque não bastava dizer, eu creio em Cristo. Em que Cristo você crê? Você crê no Cristo que parecia homem, mas que não tinha corpo? Você crê no Cristo que é só homem e não é Deus, ou que só é Deus e não é homem? Em qual? O Cristo que eu creio é esse aqui. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há para vir a julgar os vivos e os mortos. Ah não, nós cremos no mesmo Cristo. Na verdade, a declaração robusta era exatamente para identificar os crentes. E hoje nós precisamos ir até além um pouquinho de tudo isso. É por isso que quando você está no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, no seu condomínio, é bom identificar irmãos que creem em Cristo, mas é bom aferir as bases da fé, porque há muita gente se dizendo cristão, crendo num Cristo diferente da Escritura. É preciso se unir àqueles que professam a mesma fé? Sim, mas é preciso em nossos dias entender um pouco a respeito disso. Agora, quando você encontra irmãos fiéis, e com isso eu não estou dizendo que você vai encontrar irmãos reformados como a igreja presbiteriana, irmãos fiéis, sérios, que creem em Cristo, e que não necessariamente confessam todos os pontos doutrinários que nós confessamos, que são importantes, e eu entendo que são, e que nós nos agarramos dele, mas agora eu não estou falando do nosso contexto de igreja, estou falando do nosso trabalho de testemunha. Nós precisamos da ajuda de uns aos outros para proclamar a Cristo, porque mais do que proclamar a nossa placa denominacional, nós vamos falar que existe um Redentor. E nisso nós podemos trabalhar juntos com irmãos de outras denominações, desde que eles sejam sérios, desde que eles creiam em Jesus Cristo com sinceridade. Sabe onde é um bom espaço para isso? Escola, onde você está na sala de aula e há outros ali que creem no mesmo Cristo, e aquele grupo pode se unir e começar um trabalho de proclamação da Boa Nova da Salvação. Faculdade, há um trabalho muito legal que tem sido feito pelo pessoal da primeira igreja na UFES. Exatamente isso. É identificar as pessoas que creem em Cristo, se ajuntar e proclamar a boa nova da salvação. Nós não precisamos chegar lá sozinhos e criar o grupo da igreja presbiteriana, distinto do grupo da igreja batista, distinto do outro grupo, porque nós não estamos ali para fundar uma igreja presbiteriana. Nós estamos ali para proclamar Cristo. Para onde irão aqueles que crerão? Isso é com Deus, é com a providência. Tomara que venham para a igreja presbiteriana. Mas veja, essa é outra história e um outro passo. Nós podemos nos identificar com irmãos e proclamar a mensagem do Evangelho juntos. Talvez no seu ambiente de trabalho existam irmãos de outras denominações que levam Deus a sério. Então busque, junto com eles, fazer diferença no seu ambiente de trabalho. Mostrar àqueles que estão à sua volta que há um Redentor maravilhoso que salva pecadores que creem em Jesus Cristo. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós estamos no nosso ambiente de trabalho ou na faculdade e ao invés de proclamar a Cristo, nós começamos a discutir as nossas diferenças doutrinárias. E os incrédulos ficam para lá, para o lado. Parece que mais importante do que proclamar Cristo é dizer o quanto a nossa fé reformada é mais coerente do que as outras. E eu acho que é mesmo. Mas o trabalho primeiro é proclamar o Salvador. É lógico que aquilo que você crê, as suas bases doutrinárias, vão dar um direcionamento na forma como você vai abordar a pessoa, na forma como você vai falar do Evangelho. Tudo isso é verdadeiro. Mas eu temo que por vezes a gente esteja tão perdido, brigando pelas nossas diferenças, que estejamos esquecendo
que juntos podemos anunciar o Salvador. Paulo vai até Corinto, procura 2 irmãos, se ajunta a eles. Eles se apoiam, mas eu enfatizo, é preciso verificar que tipo de fé as pessoas que estão à nossa volta professam. Não é também se juntar com qualquer um que diz, eu creio em Jesus. Ah, beleza, então junta aqui, e daqui a pouco você está fazendo o trabalho junto com o testemunho de Jeová. Que não crê no Deus da Bíblia, crê num falso Deus. Verifique, mas trabalhe junto. Verificado isso, não fique isolado. Os lugares onde o Senhor tem nos colocado, que não são a nossa igreja local, são lugares onde precisamos testemunhar da nossa fé. Aqui na igreja local nós temos o sistema de crenças. As pessoas que aderem à igreja, que querem fazer parte, precisam entendê-las, saber onde eles estão entrando, dizer se eles creem ou não para estar junto conosco. Mas quando nós estamos pregando em todos os lugares, nós não precisamos disso por enquanto. Essa é uma segunda parte do nosso trabalho. Em espaços então públicos ou privados, onde você tem oportunidade de falar de Cristo, busque apoio de irmãos sinceros e fiéis, ajunte-se a Ele e mostre que a igreja de Cristo, ela é unida. É isso que você vê então aqui no começo da evangelização em Corinto. Mas você vê um segundo aspecto aqui, que é, você precisa proclamar a palavra com intrepidez. Isso está do verso 4 até o verso 8, é isso que está ocorrendo aqui. Veja o que Lucas diz no verso 4, eu quero ler de novo. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Sábado após sábado, como eu disse, Paulo durante a semana trabalhava fazendo tendas, mas no sábado, o que ele fazia? Ia para a praia. Não é interessante isso aqui? Paulo seguia muito bem os 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas lembra-te do dia de descanso. E no dia de descanso ele ia à sinagoga, ele ia proclamar o Redentor. Sábado após sábado, diz aqui o texto, ele se dirigia e persuadia. A ideia aqui era, ele tentava convencer tanto os judeus quanto os gentios piedosos, que eu já expliquei quem eram. Os gentios piedosos eram homens que frequentavam a sinagoga, mas que ainda não haviam sido circuncidados. Eles criam no Deus dos judeus, mas ainda não tinham recebido o sinal da aliança. Eram os gentios piedosos, ou os gregos piedosos. Paulo está ali, aquele é o foco do trabalho do apóstolo Paulo. E aí então no versículo 5 você tem uma informação importante. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Como eu disse, até aqui Paulo ia sábado após sábado, semanalmente ele ia à sinagoga. E por que ele fazia isso? Ele fazia tendas durante a semana, a fim de não ser pesado aos coríntios. Nós lemos isso aqui. Mas lembra o texto de Paulo aos Coríntios? Despojei outras igrejas para não ser pesado a vocês. O que Paulo estava dizendo ali é, outras igrejas me sustentaram para eu trabalhar aqui em Corinto. É isso que está acontecendo aqui. É por isso que no verso 5 você tem Silas e Timóteo descendo da Macedônia, região das igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. Essas igrejas da Macedônia pegam então e enviam donativos para o apóstolo Paulo. E agora que Paulo está suprido, ele pode se dedicar integralmente ao evangelho. É isso que o texto está dizendo. Quando eles chegaram com o suprimento, ele pôde se dedicar integralmente à palavra, ou totalmente à palavra. A ênfase de Lucas é essa. Ele se entregou totalmente à palavra, testemunhando que o Cristo é Jesus, ou testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Qual é o foco da pregação? Cristo. Ele pega um público de judeus, e qual é a pregação? Sabe o Messias? O Cristo que vocês estão esperando? Cristo é a palavra grega
para o hebraico Messias. Nós não estamos esperando o Messias. Vocês querem saber quem é o Messias? O Messias é Jesus. Essa era a pregação de Paulo. Qual foi a contrapartida desses homens quando ouviram Paulo dizer que o Messias é Jesus? Verso 6: opondo-se eles e blasfemando. E aí você entende um pouquinho do que Paulo está falando na primeira epístola aos Coríntios. Vá lá, por favor. Eu fiz menção a esse texto na semana passada, no sermão da semana passada, e eu quero voltar nele. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 22 a 25. Paulo agora está escrevendo uma carta aos irmãos de Corinto, a essa igreja que foi fundada. O que ele diz? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Sabe como que os judeus entendiam a pregação de Paulo sobre Jesus é o Messias? Isso é um escândalo. Sabe por quê? Porque o Messias não morreria numa cruz. O Messias não iria sofrer desse jeito. O Messias vem reinar. Que negócio é esse, Paulo? Mas algo que me chama bastante atenção nessa epístola aos Coríntios, eu pedi para vocês verem isso em casa, não sei quantos viram, nós vamos ver agora. No verso 23, 22, ele está dizendo: ninguém quer saber de ouvir sobre Cristo. Os judeus querem sinais, os gentios querem sabedoria. Nós pregamos a Cristo. Agora, vá lá no comecinho do capítulo 1 e veja comigo quantas menções a Jesus Cristo Paulo faz aqui. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Verso 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo insiste tanto em falar sobre Cristo? Ele insiste em falar sobre aquilo que eles não querem ouvir. Essa é a mensagem que ele tem. Veja no 4: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos em Cristo Jesus, nele, e em todas as palavras, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Paulo não tem outra coisa para falar na vida. Os judeus não querem ouvir sobre isso, os gentios não querem ouvir sobre isso, mas nós pregamos a Jesus Cristo e esse crucificado. Verso 10: rogo-vos aos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, que não haja divisões. E aí então ele fala da divisão que acontecia ali. Verso 13: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Lá no versículo de número 17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo?
visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Sobre o que é a pregação? A pregação é sobre Cristo. É por isso então que Lucas enfatiza, vai lá na Epístola aos Romanos, verso 5 novamente: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Essa é a sua pregação. Essa deve ser a minha pregação. Essa era a pregação do apóstolo Paulo. Como eu disse, o público se opunha e blasfemava. No verso 6, o que Paulo fez diante disso? Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Quando o público blasfemou e rejeitou a pregação sobre Jesus Cristo, Paulo tratou de fazer aquilo que Jesus mandou os discípulos fazerem. Lembra lá do capítulo 10 de Mateus? Quando vocês chegarem em algum lugar e não receberem vocês, bata o pó dos pés e deixe aquela casa. Você fala assim: mas Paulo não bateu o pó das sandálias dos pés. Alguns estudiosos entendem que eles entravam na sinagoga sem sandálias, e isso talvez explique Paulo não ter batido o pó da sandália dos pés. Mas ele sacode a sua capa. A ideia é a mesma, o sentido é o mesmo. Vocês rejeitam a Cristo, isso é um problema de vocês. E aí no versos 7 e 8 diz: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Os judeus rejeitaram. O que faz? Prega para os gentios. Paulo não para o seu trabalho. Paulo faz exatamente o que Jesus manda fazer: vá para outro lugar. Lá no caso de Mateus, vá para outra cidade. Aqui não, aqui ele foi para uma casa que ficava colada na sinagoga e continuou ali na casa de Tício. Aquela casa começou então a receber a pregação da palavra, e a palavra pregada com intrepidez levou pessoas a crer, principalmente o líder da sinagoga, que agora também creu no Senhor Jesus Cristo. E assim, com a pregação intrépida da palavra, a igreja de Corinto estava se formando. E você precisa entender isso como testemunha de Cristo. Você não pode ter medo de proclamar a sua fé. Você não pode ter vergonha de falar a respeito do seu Salvador. Não tenha medo de declarar as verdades da Escritura. Você tem uma mensagem, e o conteúdo dela é Jesus Cristo. É por isso que Jesus ensinou que toda a Escritura testemunha a respeito dele. Toda a Escritura aponta para ele. Há muitos nos nossos dias que estão mudando o conteúdo da mensagem. Dependendo do grupo para quem se prega, eles mudam o discurso. E é claro que aqui eu reconheço que nós precisamos ter sabedoria na forma de abordar e se aproximar de pessoas diferentes. Mas isso é muito diferente de mudar o conteúdo da mensagem. Ter sabedoria na forma de se aproximar e de iniciar um diálogo, uma conversa, é uma coisa. Mudar e torcer a mensagem do Evangelho para conquistar pessoas é algo totalmente diferente. É preciso discernimento para isso. Qual é o conteúdo? Jesus Cristo e a sua obra. E o que aconteceu com Paulo vai acontecer com você. Muita gente vai se opor ao que você vai falar. Muita gente não vai querer saber. Isso é loucura que você está dizendo. Isso não tem o menor sentido, o que você está a falar. Aquele público chegou a blasfemar. A despeito disso, fale de Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Messias esperado, Ele se deu por pecadores, Ele há de vir e julgar os vivos e os mortos. Arrependam-se e creiam do seu pecado.
e creiam em Jesus, arrependam-se do seu pecado e creiam em Jesus Cristo. É preciso falar, é preciso abrir os nossos lábios, porque vai ser uma tentação falar sobre princípios cristãos sem mencionar a Jesus Cristo. Tem um monte de crente que faz isso. Encontra alguém com algum problema e ao invés de falar que existe um Redentor amado e bendito, fala assim: você podia ir lá na igreja, porque aí dá um jeito na sua família. Sério? Talvez não. Talvez não dê nunca um jeito na sua família. Talvez até o fato de crer em Cristo vai trazer mais problema para a família. Lembra de Jesus falando que ele veio para causar divisão? E naquele contexto é porque uns da família creriam e outros não. E Cristo iria dividir? Aí ao invés de falar de Cristo, nós não, vai lá na igreja que a gente às vezes estuda sobre como criar filhos. Está precisando criar filhos, é verdade, isso é importante. Mas por trás do entendimento de como criar filhos, é preciso saber que há um Redentor que primeiro nos capacita a criar os nossos filhos, e segundo, ao salvar os nossos filhos, capacita os nossos filhos a crerem no Evangelho e entender os princípios da palavra. E às vezes nós temos crentes que estão falando dos princípios da palavra, deixando de lado o Senhor, aquele que precisa ser exaltado. Olha, você precisa ir lá na igreja, porque lá a gente aprende sobre ética. É verdade, mas a ética decorre da crença em Cristo. Criar filhos com bons princípios, ser ético, tudo isso sem Cristo é legalismo. É legalismo, é mero legalismo. E nós não podemos anunciar uma religião legalista. Nós anunciamos uma pessoa bendita que se deu por pecadores, Jesus Cristo. O resto tudo decorre disso. A ética decorre disso, a forma de criar filhos decorre disso, a forma de se relacionar de marido e mulher decorre disso, mas é por causa de Cristo. A ênfase é no Senhor Jesus Cristo. Então anuncie a Cristo, essa é a mensagem. Agora você precisa entender um pouco mais aqui, há mais uma aplicação que nós podemos fazer aqui, pensando nesse ponto. É nossa responsabilidade como igreja, irmãos, apoiar e sustentar aqueles que estão se dedicando ao trabalho. Quando Paulo escreve aos Coríntios e diz que ele não foi pesado, ele estava querendo ensinar um princípio ali, porque ele diz aos Coríntios: eu tinha direito de receber. Ele abriu mão de receber para demonstrar àquela igreja que estava sendo criada a bênção que é servir. Mas enquanto ele estava servindo ali integralmente, depois que ele parou de fazer tendas, outras igrejas o sustentaram. E isso deu agora ensejo para que Paulo pudesse se lançar totalmente ao trabalho. Ele não precisava mais ficar pensando em como ele ia colocar o pão na mesa dele. Ele vai pensar em como ele vai alcançar pessoas. Nós estamos cheios de missionários no campo, irmãos nossos que deixaram muitas vezes o conforto da sua cidade, deixaram de estar perto de parentes e se lançaram para o campo. Eles são nossa responsabilidade. Nós precisamos sustentá-los, nós precisamos nos engajar nisso, e nós fazemos isso orando por estes homens, sabendo quem eles são, sabendo das suas histórias, dos seus dilemas, mas também pegando do dinheiro que nós damos, que nós temos, que o Senhor nos dá, e investindo neles. Porque às vezes a oferta para missionário, a oferta para o trabalho da igreja é se sobrar. Se sobrar, talvez eu ajude. E se eu estiver ajudando e alguma coisa apertar, a primeira coisa que eu vou tirar, adivinha o que vai ser? É o missionário que está lá. Nós precisamos nos envolver com isso. Nós temos um departamento de missões na igreja. Há irmãos que contribuem, mas muitos outros poderiam estar contribuindo. E com isso nós não estamos falando de um monte, não, de pouco. Talvez uma pizza menos por mês já ajude. Numa igreja de 60 adultos,
Se cada um desse R$20, nós teríamos um valor bom. R$30, R$40. É nossa responsabilidade. Estes irmãos estão lá em nome de Cristo, em nome da igreja. Nós precisamos sustentá-los. Mas às vezes nós pensamos pouco em missão. Pensamos em agosto. Esse mês, nós já falamos que semana que vem tem uma oferta missionária especial. Ok, vou contribuir. E durante o ano? Parece que missionário só come em agosto, certo? Só paga a luz em agosto, só tem aluguel em agosto. Não, é no ano todo. É nossa responsabilidade. Deus nos tem dado a bênção de ter trabalho, de receber salário, para que possamos ajudar os nossos irmãos. Foi isso que essas igrejas aqui da Macedônia fizeram. Elas ajudaram Paulo a pregar o evangelho lá na cidade de Corinto. Ele fez tendas, de novo, para ensinar o princípio de servir, e não porque não devesse receber. Como é que nós fazemos missões? Proclamando com intrepidez. Mas uma última lição: você faz missão confiando no Senhor que te comissionou. Veja os versículos 9 a 11. Algumas pessoas creram, certo? Mas ainda que algumas pessoas estivessem crendo, a igreja de Corinto estava começando a ser estabelecida. A segunda viagem não estava sendo nada fácil, como a primeira também não foi. Havia perseguição. Na primeira houve muita perseguição. E de novo, na semana passada eu mostrei que quando Paulo chegou em Corinto, Paulo se irou quando ele viu a idolatria, quando ele viu Deus não sendo adorado, não recebendo a glória devida ao seu nome. Mas você não tem Paulo se irando por causa da perseguição, ou murmurando, ou reclamando. Agora, Paulo tinha medo da perseguição? É lógico que tinha. Paulo estava temeroso. Muitas perseguições haviam acontecido, agora poderia começar a qualquer momento. Os judeus já estão blasfemando, eles já estão se opondo com palavras à pregação. Daí para uma perseguição física, não é difícil de acontecer? E se você quiser uma prova do que eu estou falando, vá lá na primeira epístola de novo aos Coríntios, e veja o que Paulo fala àqueles irmãos lá no capítulo de número 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo estava temeroso, e isso explica a sua visão. O conteúdo daquilo que ele ouviu na visão é: não tenha medo. Paulo é o primeiro a ouvir isso? Nada. Quando Jesus chamou os apóstolos lá no capítulo 10 de Mateus, e ele disse: eu envio vocês como ovelhas em meio aos lobos, não tenham medo. Olha, vocês vão ser entregues às autoridades, não tenham medo. Vocês vão ser entregues, pai vai entregar filho, filho vai matar pai, não tenham medo. Porque o contexto para onde eles estavam indo, lógico que traria temor ao coração. Tudo aquilo pelo que Paulo passou, e agora também pode continuar passando, trazia temor ao nosso coração. E então o Senhor conforta o apóstolo Paulo. Verso de número 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Era o próprio Senhor que estava comissionando Paulo, era o próprio Senhor que estava garantindo que estava com Paulo. Paulo não tenha medo. Lembra de quando Paulo se converteu? Ananias foi até a casa onde ele estava, e a mensagem que ele ouviu é: eu vou te ensinar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas nós não gostamos de sofrer, nós temos medo disso. Nós temos medo, e Paulo tinha. E agora,
e com toda essa blasfêmia, não tenha medo, Paulo. A igreja faz missão, você testemunha, confiando no Deus que mandou você ser testemunha. É Ele quem está no controle, é Ele quem está com você todos os dias. Jesus nos disse isso na comissão, na grande comissão: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado a fazer, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias. É por isso que a igreja pode se lançar ao trabalho sem temores, porque o Senhor é com a igreja. E Deus está lembrando isso ao apóstolo Paulo. Paulo deveria ter a convicção de que ninguém faria mal a ele. Lembra lá de Mateus 10? Lá em Mateus 10, Jesus falou para os discípulos assim: não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. E naquele contexto ele disse para os discípulos o seguinte: quanto a vocês, até o cabelo está contado. Até o fio de cabelo está contado. E o que Paulo vai ouvir aqui? Veja lá no versículo 10. Não tenha medo, porquanto eu estou contigo. Agora veja a expressão que se segue: e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo, eu estou com você. Você acha que alguém vai ousar fazer mal? Nada vai acontecer. Sabe por quê, Paulo? Porque eu tenho uma missão para você aí. Eu tenho muito povo nessa cidade. E você sabe que Deus levou a cabo a sua missão por meio de Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios e começa a citar pessoas pelo nome. Ele se envolveu com aqueles irmãos. Ele plantou aquela igreja. Deus cumpriu o que estava falando: ninguém vai te fazer mal, ninguém vai ousar te fazer mal, eu sou com você. Deus era a garantia de que Paulo estava seguro. A presença constante do Senhor fortaleceria o apóstolo Paulo. Sabe qual foi o resultado? Veja o verso 11: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. O resultado de ouvir o encorajamento da palavra de Deus e crer naquilo foi ficar onde ele estava, ainda que houvesse ali judeus blasfemando e se opondo à mensagem. 1 ano e 6 meses pregando o evangelho, fundando a igreja de Corinto. Ele pôde ver a igreja crescendo, igreja que ele vai escrever mais epístolas daí para frente. Como é que nós fazemos missão? Confiando naquele que comissionou a sua igreja a ser testemunha. Meus irmãos, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer que tenhamos medo. As perseguições são uma tentativa de barrar o avanço da igreja. São uma tentativa de colocar medo no coração dos discípulos, quer sejam perseguições de ordem física, quer sejam perseguições de ordem moral, elas são um instrumento para infligir medo. É por isso que nós precisamos estar bem seguros do nosso chamado cristão para ser testemunhas. Nós precisamos estar bem conscientes a respeito de quem é o Deus que diz: eu quero ver quem vai ousar tocar em você. Isso significa que ninguém vai tocar em nós, nada vai acontecer? Não. Olhe para a história, olhe para Atos. Discípulos passando ao fio da espada, sendo presos, mas nesse momento Paulo está ouvindo que nada vai acontecer. E se acontecer, é para o bem dele. No próximo sermão você vai ver que as coisas começarem a acontecer de fato, depois de 1 ano e meio. Mas a nossa confiança deve ser tal que mesmo em meio às tribulações, vamos ter a convicção de que aquilo foi bom, foi justo e foi santo, porque procedeu de Deus.
Deus está conosco. O Deus que disse lá a Josué, quando ele assumiu o comando do povo de Deus: não temas, Josué. É o Deus que falou para Paulo: não tenha medo. É o Deus que falou para os apóstolos: não tenham medo. É o Deus que fala para você: não tenha medo. Ele é soberano. Ele conduz a sua igreja em triunfo. E como eu costumo falar aqui, por mais que nós não gostemos de spoiler, Deus já nos deu. Vá para Apocalipse e você vai ver o final disso tudo. A igreja triunfa. Você é parte de um povo que triunfará. Não por causa de você, da sua força, dos seus dotes, da sua coragem, mas por causa do Senhor que vai à frente da sua igreja e que está caminhando com a sua igreja e que continuará todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, esteja seguro disso. Quem é o dono da sua vida? Ainda que haja perseguição, ainda que pessoas que você preza te abandonem, ainda que você seja humilhado, creia no Senhor e o proclame. Não se envergonhe do testemunho de Cristo. Não seja um cristão anônimo. Não seja. Tem muita gente comprando a ideia de que basta você viver. Não basta. Não basta. Você precisa proclamar. Proclamar. Viver é importante, porque a nossa vida, segundo a Escritura, adorna o Evangelho. Mas o Evangelho, ele é proposicional, ele é pregado, ele é falado, ele é anunciado. Deus continua tendo muito povo para salvar. Do mesmo jeito que ele tinha lá na cidade de Corinto, ele tem ao nosso redor. Deus tem muito povo para salvar. E talvez haja eleitos de Deus lá na sua sala de aula, lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, no seu condomínio. Nós não sabemos. Nós só sabemos que Deus ainda tem muito povo. Sabe por que sabemos disso? Porque ainda não veio o fim. Deus vai continuar salvando os que creem pela loucura da pregação. Então a ordem é: pregue e não tenha medo. Saiba que a ordem para que você não tenha medo vale também para as outras áreas da sua vida. Não só para quando você vai proclamar o Evangelho e ter resistência, mas em cada aspecto da sua vida você pode confiar no Senhor. Ele não está avesso a nada que acontece na sua vida. Não há acasos. Tem um hino que nós cantamos que fala exatamente isso, não é? As tuas mãos dirigem o meu destino, acaso para mim não haverá. O Deus de paz dirige o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Sabe as aflições? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Confie nisso. Independente da tribulação, independente da circunstância, o Senhor é com você. Confie nisso. Confie nisso e descanse no controle soberano do Senhor, porque se Ele não quiser, ninguém vai fazer mal a você. Ninguém. Mas se ainda assim isso acontecer, é porque Ele quis. E a vontade dEle continua sendo boa, agradável e perfeita. Confie no cuidado daquele que salvou a sua vida e viva para a glória dEle. Aqui você então tem um modelo para missões. E eu falei um modelo porque ele não é o modelo para missões. Para fazer missão é preciso unir-se com aqueles que professam a mesma fé. Foi isso que Paulo fez. Mas isso muitas vezes não vai ser possível. Sobretudo, como eu disse, num contexto onde nós vivemos, em que as pessoas se dizem cristãos e creem em coisas totalmente avessas àquilo que nós cremos. Então muitas vezes isso não vai ser possível. Mas se tiver condições, se junte a outros que creem como você e seja testemunha. Segundo, proclame com intrepidez. E isso aqui é algo que é inegociável em qualquer contexto. Proclame com fidelidade
Mostre às pessoas que Jesus é o Cristo e que a salvação se dá exclusivamente por Ele, quando os homens se rendem a Ele arrependidos dos seus pecados. Não negocie a mensagem e não caia na tentação de ser apenas alguém que fornece bons conselhos. Você é testemunha de Jesus Cristo e para isso, confie no Senhor. Ele está com você. Ele está com a sua igreja. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o supremo pastor que nos conduz até mesmo quando andamos no vale da sombra da morte. É por isso que diante disso, Davi escreveu: não tenho medo. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Confie no cuidado do seu Redentor. Viva para a sua glória.